Ao canal Luz do Tarô, eu sou Ana Galvão, taróloga, numeróloga, quiróloga. Hoje eu vou falar mais uma vez a respeito desse jogo de tarô que você tem na sua data de nascimento. Seu dia é a forma como você cria, como você causa. Teu mês, a tua lei. E o teu ano, como você manifesta, né, o teu efeito. A data de nascimento ela é um código poderoso. Ela fala tanto do seu comportamento, da sua tendência, como do seu tempo. O que você está atraindo para a sua vida? Quais são as tendências da tua exposição? Eu estou exposto a alguma coisa. E o que eu estou exposto? Quando a gente está falando aí da data de nascimento, é um setor importante, né? É como eu causo, como eu vejo o mundo, como eu crio a minha realidade. Então, eu vou falar hoje de quem nasceu nos dias 7, 16 e 25. Então, vamos entender como que essas pessoas, elas se comportam. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo para quem está aqui e que tenha nascido nessa data, maravilhoso vocês entenderem que tem comportamentos que vocês têm e que está dentro de um código, está dentro de um componente seu de mecanismo. Mas também para quem não tem essa data, mas se relacionam com pessoas dessa data, é importante saber dessas coisas, porque são comportamentos que não são direto para vocês, não. É uma forma de agir no mundo, é mecanismo. Então, vamos direto e reto para essa informação, para essa orientação, para que vocês possam entender. E eu, obviamente, vou pedir aqui para vocês o compartilhamento, o like, a inscrição. Esse canal precisa crescer para que eu possa mandar, para que eu possa distribuir essa informação para a parte das pessoas, né? Para a maioria das pessoas, para que elas possam aí também entender, ter um direcionamento. Sejam para mim agentes multiplicadores. Eu peço a ajuda de vocês para que vocês se inscrevam, curtem, comentem. Quem quiser comentar, responder, tem dúvida? Bota aí nos comentários. Tem alguma coisa que queira saber? Bota nos comentários. Vamos direto para a informação desses dias que são poderosos. Vamos agora entender quem nasce no dia 7. A carta do dia 7, do número 7, né, é o arcano do carro. Eu gosto muito de trabalhar com os símbolos das cartas, né? O simbolismo fala muita coisa. Então, na carta original, aqui tem 2 esfinges, mas tem desenhos, né, de alguns decks, que são 2 cavalos. Então, quem nasce aqui nesse dia, eu já vou dizer para vocês que tem uma força motora muito grande. Quem nasce nesse dia aqui, prestem atenção, normalmente são pessoas que quando chegam em algum lugar, chegando, parece que é um evento. Gente, imagina, simbolicamente falando, ter aí uma biga de ouro, um arquétipo em cima da biga, 2 cavalos, um preto, um branco, enormes, chegando numa aldeia medieval. As pessoas que estão ali à volta no cotidiano, elas vão olhar aquilo e dizer assim, nossa, é um evento. Então, quem tem essa energia, ela traz isso. E não é a roupa, não é o cabelo. Energeticamente, essas pessoas elas chegam e atraem esses olhares. Mas tem um olhar muito diferente, não é aquele olhar mais empático. Normalmente são pessoas que emitem uma sabedoria e uma autoridade muito grande. Então, muitas das vezes, vai ter pessoas que vão admirar e vai ter pessoas que vão chegar e dizer assim, gente, eu não vou chegar nem perto dessa pessoa, porque essa pessoa aqui está parecendo tão inteligente, essa pessoa aqui parece que ela sabe tanto, o que eu vou falar para essa pessoa? Então, é uma energia de muito poder, é uma energia que ela traz essa autoridade. Eu posso dizer para um 7 que ele é um especialista. A impressão que ele dá, o que ele causa, o que ele provoca nas pessoas é de especialista, né? Eu entendo muito do que eu estou fazendo, do que eu estou falando. Então, traz essa carga de energia para quem tem esse número, quem tem esse arcano no dia de nascimento. O melhor recurso desse pensamento, dessa criação, é o desapego. E aí eu vou dizer para vocês que esse desapego
é uma energia mental, como é uma energia de inteligência, como é uma energia de autoridade. Ela não é um apego à matéria. Muito provavelmente são pessoas até que, eu não ligo para isso, eu não ligo para aquilo. Não tem apego muito material, apesar de ter uma consequência, mas o apego, ele é mental. Então, normalmente, quando está desapegado, essas pessoas, elas são lógicas, elas são práticas e elas resolvem problemas com muita facilidade. O problema não vai impactar elas. O problema chega para elas, ela olha o problema porque ela toma uma distância. Ela desapega, né? Ela não se envolve com aquele problema e ele vai tratar daquilo ali com a maior facilidade do mundo. Pode ser até que tenha grupo de pessoas que estão batendo cabeça, essa energia chega e diz assim, gente, é tão fácil resolver isso. Eles são resumidos, muitas das vezes de poucas palavras, às vezes monossilábicos, porque eles são práticos, né? Eles conseguem objetivar as coisas, eles são objetivos. Então, eles trazem esse desapego. Então, nada fica impactando, nada fica catucando a mente deles. Tem aqui uma competência muito grande. Então, toda pessoa que nasce nesse dia é muito bom em ponderar, em analisar, em refletir. São pesquisadores. Estão sempre buscando, pesquisando. A coisa do oculto é sempre uma aventura para desbravar esse oculto. Porque o 7, ele tem essa característica mística, né? De 7 dias da semana, 7 notas musicais. Existe uma mística em relação a esse 7. Porque o que é oculto, esse 7 vai querer. Ele vai ir, esse carro está indo. Tem potência de arranque, ele consegue vitória, poder e triunfo. Imagina, são pessoas que têm uma ferramenta, tem 2 cavalos, esses cavalos simbolicamente são um instinto, aquilo que tem um pensamento, e meu instinto está me levando para ele. Então são pessoas que normalmente quando botam direção em alguma coisa, elas têm vitória, poder e triunfo. Mas e o vício emocional dessas pessoas? O que sabota essas pessoas? Se eu falo de desapego, eu estou falando de apego. São pessoas apegadas à matéria, apegadas a pessoas? Pode ser. Porém, ela vem do mental. Muitas vezes as pessoas assim acham até que dependem de alguém. Eu estou dependente emocional, e não é. Elas são mentais. Então, quando o apego entra, como é uma energia de pesquisa, de análise, de ponderação, se ela tem uma pergunta na cabeça e essa pergunta não é respondida satisfatoriamente, a pergunta não vai sair da cabeça dessas pessoas. Elas perdem o quê? Elas perdem direção. Eu perdi a minha direção aqui porque eu estou focando, eu estou dando a minha atenção, eu estou me degladiando com essa pergunta que eu não consigo a resposta. Por que disso? Por que daquilo? E vocês não conseguem desapegar. Tá fazendo um arroz, tá ali, a pergunta vem. Tá no banheiro, a pergunta vem. É um apego, não conseguir usar o melhor que essa energia tem, que é o distanciamento, o desapego. O desapego não é você jogar fora nada. Normalmente, quando as pessoas vêm fazer alguma leitura comigo, eu digo assim, meu amor, se a gente pudesse pulverizar, o mundo já não existia mais. Você não tem como pulverizar nada na sua vida. Você vai pulverizar o quê? Se a gente não tem esse poder. Eu mesmo já poderia ter pulverizado um monte. Não tem como você jogar fora ou excluir alguma coisa da sua vida. Você pode não dar atenção, relevância, o foco, a iluminar aquilo ali. O que passou na sua vida vai ser um capítulo da sua vida, uma experiência da sua vida. Você não pode eliminar, porém você pode desapegar, afastar. O desapego é você conseguir afastar, porque nesse afastamento, esse espaço que tem aqui, você pondera, analisa, pesquisa. Quando essas energias estão no apego, a pesquisa vira a investigação do FBI. Elas não sossegam enquanto elas não obtiverem aquelas respostas com muita impaciência e com muita ansiedade. Imagina, são 2 cavalos, essas energias estão sempre à frente, elas são inteligentes, são lógicas. Então, se eu estou aqui na Páscoa, essas pessoas já estão no Natal. Elas estão sempre à frente. São pessoas que resolvem coisas com facilidade, veem tudo muito simples. E aí, elas podem gerar e criar ansiedade. Então,
Aproveitem o poder disso aqui, porque é um dia de excelência, né? Traz essa sabedoria, traz essa especialização nas coisas que vocês fazem, traz o desapego, traz a característica de vocês serem tão sucintos e objetivos que vocês conseguem muitas vitórias se vocês tiverem direção. Vamos ver quem é que nasce no dia 16. Então, o arcano que rege pessoas que nascem nesse dia é o arcano da torre. Para quem conhece, para quem tem alguma informação sobre tarô, essa carta é uma carta extremamente desafiadora. Extremamente desafiadora. As pessoas não gostam dela. A destruição, a própria imagem da carta, vamos olhar aqui. Ela é uma torre que é quebrada no meio, tem pessoas que estão aí caindo. Então não é uma visão assim que seja confortável, bacaninha, né? Quem nasce nesses dias aqui, obviamente, vão ter todas as características desse 7, a especialidade, a autoridade, a inteligência, o desapego e o apego. Mas essas pessoas, elas têm a característica de ter aí momentos querendo ficar mais sozinhos ou isolados. É como se estivessem dentro dessa torre de marfim. E não briguem com esses momentos que vocês tenham essa necessidade de estarem sozinhos, refletindo, analisando. No caso, se afastando, né? O mundo está aqui, as situações estão aqui, eu me retiro, né? Eu me afasto. Não briguem com esses momentos, porém, não dê valor demais ou tempo demais a eles, né? Porque quando você se afasta, você está carregando sua bateria. Normalmente são pessoas exigem muito, porque são lógicos, são práticos, resolvem problemas com facilidade, então o mundo vai demandar dessas pessoas muita coisa. Todo mundo vai querer que esse 7 aqui, vindo dessa torre, resolva um problema. Eu estou resolvendo aqui, eu estou indo para cá, então eu estou arrumando o problema do fulano, eu estou arrumando o problema do ciclano, eu estou ajeitando isso aqui, mas são demandados muita coisa. Então tem um momento em que ele precisa recarregar a bateria. Porém, se ele começa a se acostumar ou se habituar a esse isolamento, ele pode estar em avareza emocional. Ele se acostuma tanto que ele gosta da presença dele. Normalmente, às vezes, a gente diz que o 7 é um número de solidão e não tem nada a ver com a solidão. Ele só gosta muito da companhia dele. Ele se basta, ele se entende, ele tem essa ponderação, ele gosta de refletir. Mas quando isso é em exagero, ele se acostuma, se habitua a não se envolver. Então, ele acaba ficando com essa avareza emocional. Muitas das vezes ele tem tanto medo de perder que ele prefere não ter, para ele não ter que se envolver ou sofrer. Então, muitas das vezes, ele é aquela pessoa que, se vocês estiverem lidando com pessoas que nascem no dia 16, eles são aquele tipo de pessoas tão resumidas, né? Tão monossilábicas, que quem fala muito, quem gosta de conversar, quem tem aí uma sociabilidade mais ativa do que esse 7 aqui, vindo desse 16, você vai chegar e dizer assim, bom dia, como foi seu dia hoje? E a pessoa vai dizer, foi bem. Tá, mas o que aconteceu? Tá tranquilo. São pessoas que às vezes elas ficam muito na mente, né? Tudo é só na mente. A avareza é emocional e às vezes mental, é aquela avareza que você não compartilha. São pessoas que elas não toleram invasão. Se a pessoa pergunta muito, eles são pesquisadores, eles são questionadores, mas para eles é como se eles estivessem sendo invadidos. Uma característica para quem nasce nessa data. Observem, porque é uma sensação da própria pessoa, não é do externo, é ela com ela mesma. Ela muitas das vezes ela pode ter a sensação de traição, eu estou sendo traído, ou em algum momento da vida uma verdade pode vir muito nua e crua. A torre, ela é uma carta de verdade, a verdade que liberta. Não cria expectativa, não coloca ninguém, nem nenhuma situação em um patamar, sendo muitas das vezes rígido, né? A torre é uma construção rígida, né? Ela é dura.
Então não seja rígido. Muitas das vezes as pessoas estão dizendo, olha, isso aqui está errado. Não, é assim, é uma determinação, uma verdade absoluta que essas pessoas têm. E no final das contas, quando elas não olham, quando elas não abrem uma janelinha nessa torre, o que pode acontecer? A torre cai. Então são pessoas que em algum momento podem ter decepções, né? São decepções e a sensação é de traição. Eu fui traído. Aconteceu alguma coisa comigo. São pessoas que muitas das vezes trazem em si alguma decepção tão marcante que a sensação é, eu fui traído, traído por uma pessoa, traído por uma situação, traído pela vida. Então aqui é sempre para essas pessoas muito importante elas entenderem que elas precisam não colocar ninguém em pedestais, né? Não ter tantas verdades absolutas aqui, conseguir ter esse tempo de isolamento produtivamente para fazer suas reflexões, para fazer suas análises, sem ter esse distanciamento tão profundo, porque às vezes eles se habituam a gostar tanto da companhia deles que eles não querem a companhia de mais ninguém, e aí acabam não se envolvendo, não tendo muitas vezes vida social. Então é sempre bom para que essas pessoas aqui lidem ou combatam esse tipo de emoção viciosa. Vamos ver, então, quem é que nasce no dia 25. No dia 25, nós temos aqui um cavaleiro de paus. Todas as energias desse cavaleiro, a raiz é essa aqui. Chegando como se fosse um evento, tem o desapego, tem a competência da pesquisa, da análise, tem aí a fixação, muitas das vezes, né, aquela obstinação por, de repente, querer uma resposta, porque está apegado a alguma coisa, muitas das vezes mental. Mas aqui a gente está falando de paus. Paus aqui vai falar muito de trabalho. Quem tem cavaleiro na data, no dia de nascimento, são pessoas voltadas para a inspiração, para a motivação, são pessoas que têm uma energia muito grande, são pessoas que trabalham com o elemento fogo, então são inspiradas. Está muito ligado a trabalho, então são pessoas que toda essa força ela bota muito no trabalho. Eles vieram para agir. Todo cavaleiro ele tem essa característica desse aspecto, né, de ação, então eu vou agir. Então, são pessoas que se tiverem no positivo, têm essa característica de ter esse desapego, essa lógica, essa praticidade muito grande de conduzir problemas. A gente está falando de um carro, numa condução, eu estou conduzindo alguma coisa com tanta potência, com tanta força, mas eu estou agindo. Eu não fico só na minha cabeça, eu ajo. São pessoas que muitas das vezes ela vai botar toda essa força no trabalho. E muitas das vezes o emocional dessas pessoas, né? Ele fica mais de lado, porque a minha força está toda no trabalho. Eu tenho a ação, a minha lógica, a minha prática, a minha visão muito nítida das coisas, porque eu tenho um distanciamento, então eu vejo tudo muito claro. É para o trabalho. E aí as pessoas que estão à volta dessas pessoas que normalmente nascem no dia 25, se elas não entenderem isso aqui, elas vão sofrer, porque eles vão dar pouca importância para o emocional. Aí entra talvez essa avareza, né? E diminui aqui, não, você já entende tudo. Você já está sabendo de tudo e a minha intenção é essa. Então vamos lá, a ação é colocada somente no trabalho. Mas está tudo dentro da minha cabeça. Então eu tenho um relacionamento, vamos dar um exemplo, eu tenho um relacionamento. Mas a minha potência, a minha direção, né, a força do meu cavalo interno que eu tenho para chegar em algum lugar, está no trabalho. Mas aqui eu já tenho minha mulher, eu já tenho a minha namorada, eu já tenho a minha situação amorosa aqui e está tudo bem. Na cabeça deles está tudo bem. Muitas das vezes eles não conseguem perceber que eles são reduzidos, que eles são monossilábicos, que eles não estão se entregando, que eles estão distantes. E eles não conseguem perceber, porque está tudo no trabalho. Então aqui é sempre importante fazer essa divisão, né? Existe uma condução, são pessoas que querem muito a vitória, muito poder, muito triunfo dentro do trabalho. E aí sim, muitas das vezes pode ser pessoas que às vezes têm mais de um casamento. Por quê? Porque a quem está do lado, muitas das vezes
quer troca, né? Quer reciprocidade. Eu tenho que ter aqui uma coisa que eu tô dando, mas eu também tenho que receber. Ela dá e a pessoa fica, tá ok, tudo bem, tá tranquilo, eu vou trabalhar. Não, não, isso aqui agora é pro meu trabalho. E tá sempre focado nisso. As ações, elas vão acontecer muito do lado profissional, muito do lado de uma inspiração, mas pouca ação emocional. Muito pouca ação emocional. Então, para quem nasce no dia 25, é muito importante eles se colocarem um pouco no lugar do outro, né? Será que eu gostaria que estivessem fazendo isso comigo? Aqui também tem essa característica desse set, porque é um evento, é visto como especialista, então é aquele especialista do trabalho. É aquele cara que as pessoas vão olhar e dizer assim, nossa, essa pessoa aqui entende muito do que faz. Então, lembra que eu falei que são pessoas que às vezes são muito sobrecarregadas? Todo mundo demanda desse set, todo mundo vai demandar desse set aqui, que vem de um 25, no trabalho. Muitas vezes ele não vai ter tempo de respirar. E aqui é preciso tomar muito cuidado com a ansiedade. São pessoas que já têm essa tendência a sempre estar lá na frente, né? Eles são rápidos, mente rápida, raciocínio ligeiro. Então aqui pode ser que vocês estejam sempre muito lá na frente, no amanhã, daqui a 3 anos. E vocês já podem estar lidando com uma impaciência muito grande e que gera ansiedade. Aqui, características para esse cavaleiro de paus. Se as pessoas à volta dessa energia não entenderem a rapidez desse raciocínio, ele cria uma impaciência gigantesca. Ele quer dar 3 tapas na cara da pessoa que não está conseguindo entender o raciocínio dele. Às vezes é uma ideia e a pessoa não entende a ideia e, meu Deus, para ele ter que explicar de novo, para ele ter que falar aquilo tudo de novo, socorro, é uma impaciência gigante aqui. Então, vamos entender que são energias que vêm dessa raiz. É poderosa por demais, mas é preciso muito entender que não é uma paciência, né? Se a gente pede para essas pessoas ansiosas ter paciência, também não adianta muito. Mas pede direção. Todo carro, ele tem que ter uma direção para ele chegar em algum lugar. Não adianta você ter força, não adianta você ter aí um carro maravilhoso, se tu não sabe para onde vai. Então aqui, para qualquer dessas energias, tanto para quem nasce no dia 7, que é o carro, quem nasce no dia 16, a torre, quem nasce no dia 25, cavaleiro de paus, para todas essas energias, direção. Eu preciso saber o que eu quero, qual é o caminho que eu tenho que seguir. Não percam direção, muitas das vezes, por pequenas perguntas que parecem gigantescas para vocês poderem ter aí uma vitória, um poder e um triunfo. Gente, vou pedir para vocês, por favor, se vocês estiverem gostando do conteúdo, vocês compartilhem. Para quem de repente nasce nesse dia, para quem lida com pessoas, porque eu sempre falo, né, lidar com o 7 nem sempre é muito fácil, porque são muitas das vezes distantes e às vezes o distanciamento não é da própria pessoa, é dele com ele mesmo. Então, assim, entender o outro tem muita potência, né? Então eu vou falar aqui para vocês o oráculo do pão. Então vamos aqui para uma mensagem para quem esteve comigo até aqui, para quem nasce nesses dias. E eu vou dizer aqui para vocês, a palavra é aceitação. Então aqui, acolher o divino que está em você. Deixar vir até você o que já é seu por direito, unir-se ao fluxo da vida, deixar-se fluir, permitir que a luz se faça através de você, aconchegar a vida em seu coração. Então, aqui tem a mensagem do oráculo do pão. E quando a gente fala, né, em aceitação, em deixar vir até você e deixar ir, é quando você entra em desapego. Deixar ir é quando você afasta tudo aquilo que de repente você não está conseguindo entender no momento. Uma palavra de ordem para essas energias: controle.
Toda energia 7 quer controlar. Eles são controladores. Então, a gente pode controlar a gente. A gente pode controlar o que a gente pensa, o que a gente age, o que a gente fala. A gente não tem como controlar o tempo. Se hoje chove, se amanhã faz sol. A gente não tem como controlar a emoção do outro, a ação do outro. Então, para essas energias, pensem bem na palavra controle. E vou ficando por aqui já agradecendo muito para quem ficou, pedindo mais uma vez aí a ajuda de vocês para compartilhar esse conteúdo. E vamos depois, no próximo vídeo, eu vou falar da energia 8. Muita, muita, muita gratidão.